Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Tenho certeza que vai ser um vídeo muito interessante. Nós vamos tratar sobre a questão de Ellen G. White e de toda a estrutura adventista, porque isso mostra o fato e o seu envolvimento com a maçonaria. No final deste vídeo, eu vou deixar um outro vídeo postado lá do canal para que possamos. É uma nova série que eles lançaram, falando justamente desta questão. Então você vai lá, termina de assistir o meu vídeo aqui, vai lá e assiste o vídeo deles. Fantástico. O que é documental, gente, o que é histórico, o que a estrutura religiosa tem que fazer é assumir o fato. Não existe essa questão de querer hoje em dia tapar o sol com a peneira. A melhor coisa que se pode fazer é admitir o erro, se consertar, pedir perdão e tocar a vida para frente. Agora, a negação, tentar reescrever o passado, como tem alguns partidos políticos aí que querem tentar apagar o seu passado sujo, como fez o leninismo lá na Rússia, que até Lenin, não só Stalin na verdade, né? Ele reescreveu os livros de história. Isso não vai ter futuro bom. A história já nos mostra que isso não terá um futuro bom. Então, o Adventismo do Sétimo Dia e a sua tentativa desesperada de negar o seu envolvimento com a maçonaria não vai trazer nenhuma produtividade para a igreja hoje, ou até mesmo amadurecimento e crescimento. O que faria com que a coisa fosse, digamos assim, fazer do limão uma limonada é ver aonde perder o trilho naquele determinado momento histórico e se consertar. O problema deles, eu acho que é aí que está a grande dificuldade, é que eles canonizaram Ellen G. White, colocando-a como uma profeta inspirada, colocando seus escritos no mesmo nível da Bíblia e fazendo dela uma santa que ela não foi. Aí, para voltar no passado e consertar isso, fica difícil. O que eles tentam fazer? Tentam negar até o fim. Vou mostrar aqui alguns documentos, vou mostrar o túmulo da família White, e aí você, depois que eu falar tudo aqui, você toma as suas decisões. Inclusive, assista o vídeo do Para Que Possamos no final, tá bom? Antes de eu mostrar aqui o vídeo do túmulo da família White, de eu entrar na temática, eu peço para você se inscrever lá no canal do Apoie-se, onde você pode patrocinar aqui o nosso trabalho. E neste mês de agosto, no dia 30, às 22 horas aqui no CACP Vídeos, sortearemos esta bela Bíblia do Pregador da Sociedade Bíblica do Brasil, adquirida lá no site da chamada.com.br. Também vamos sortear alguns kits de livros do CACP. Se você ainda não baixou o app do CACP, baixe, é para todas as plataformas de celulares. E, por favor, se ainda não se inscreveu, se inscreva, curta o nosso vídeo e compartilhe, tá bom? Vamos aqui então assistir agora um documentário aqui, um pedacinho, feito pelos próprios adventistas a respeito do túmulo da Ellen White. Aí eles tentam negar o fato do envolvimento do adventismo com a maçonaria. Vou rodar aqui, já eu volto para a gente comentar. Muitos têm acusado Ellen White de pertencer à maçonaria porque no seu túmulo há um obelisco. Este monumento está erigido no terreno onde encontram-se também enterrados outros membros da família White. E no seu túmulo existe apenas uma lápide com a inscrição de seu nome, o que se dá também com os demais. Então, aí nesse vídeo aqui eles tentam desconstruir a ideia de que o obelisco ele é um símbolo maçônico e que aonde o usam só tem a mesma finalidade. É bom lembrar que a história dos Estados Unidos está atrelada à maçonaria. Mesmo no centro do Vaticano tem um pino lá, um obelisco, para você ver o poder do envolvimento da maçonaria com a confecção do Estado italiano, do Estado brasileiro, dos Estados norte-americanos. Então, assim, isso é uma questão histórica. Com relação à religião, nós sabemos que no século XVIII, a Igreja Católica Romana, ela exclui a maçonaria como ordem dentro da sua
da sua fé institucional. E muitos católicos maçons vão se envolver com as igrejas evangélicas. Já na Inglaterra, no início do século XVIII, acho que é 1717, nós temos ali 2 reformados criando a maçonaria. Um huguenote e um presbiteriano, que é o pastor do reverendo Anderson, que criou os landmarks, que são as leis e regras da maçonaria. Entre as leis e regras dessa ordem, que é a ordem maçônica, está a obrigatoriedade do membro da instituição maçônica ser ligado a uma igreja cristã ou a uma religião. No caso, pode ser muçulmano, pode ser budista, mas ele tem que ter uma religião, tem que ter um livro de fé, tem que ter ali uma expressão de crença na sua vida para ele poder fazer parte da ordem maçônica. E nos Estados Unidos isso aí foi muito forte. Mas antes de eu continuar a história, deixa eu só ler aqui uma questão do que é o obelisco dentro da maçonaria. Tá? Estou aqui com o site Recanto das Letras, e aqui neste site está dito assim: o que é o obelisco? É o símbolo do órgão sexual masculino ou falo ereto masculino em adoração ao deus pagão Baal e também ao deus Sol Ra. Inclusive, o obelisco nasce no Egito. É uma simbologia de culto ao sexo e a questão de rituais. Aqui ele fala até de ritual satânico, isso aqui há controvérsias, mas ele fala dessa questão. E aí ele fala que tem obeliscos em várias partes do mundo, Inglaterra, Nova York, Vaticano e tantas outras partes. E o autor aqui cita 2 Reis 10, de 25 a 26, que diz assim: sucedeu, pois, que acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos oficiais: entrai e matai-os, não escape nenhum. Então os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os oficiais os lançaram fora, e entrando no santuário da casa de Baal, tiraram as colunas ou os obeliscos que nela estavam e as queimaram. Então aqui em Reis, está contando aqui uma operação do exército de Israel, onde eles destroem o exército inimigo e também o templo de Baal, onde tinha o quê? Justamente esse obelisco. Então, é fato, o obelisco é um símbolo do falo ou do órgão sexual masculino. Se você pegar o avental maçônico, ele tem um triângulo apontando assim para o homem, bem no meio da perna do homem, ou seja, ele tem o pino sagrado. É uma tradição antiga da ordem maçônica que vem lá das religiões animistas, aonde o órgão genital era um instrumento também de adoração e não só de procriação, justamente pelo fato dele transmitir a vida. Então, isso é fato dessa questão. Logo, aquele pino que está lá os sepulcros da família White, aquele pino no meio, é uma prova contundente e contumaz que a família White esteve envolvida com a maçonaria. Mas não só a família White. Se você pegar esse livro aqui, olha, Maçonaria e Fé Cristã, da editora Mundo Cristão, do Scott O'Hell, ele vai mostrar aqui, num dos capítulos, do envolvimento da maçonaria com a igreja presbiteriana, na verdade com os evangélicos, né, com os protestantes. Porque ele vai falar dos Estados Unidos, e aí ele vai falar da igreja evangélica, e ele vai citar os batistas e os presbiterianos. Eu estive uma vez lá em Santos, fazendo um passeio pelas igrejas batistas e presbiterianas que tem em Santos. Você vai ver as colunas da ordem maçônica, do templo maçônico, nas portas das igrejas. 3, 4, 6 colunas. Eles usam as mesmas colunas que as lojas maçônicas usam. Por quê? Porque no século XIX, aqui no Brasil, elas receberam, as igrejas protestantes, o apoio da maçonaria, que estava excluída da Igreja Católica por uma problemática lá na Itália. E aí eles voltaram-se para as igrejas protestantes, que naquele tempo precisava de ajuda, porque estava crescendo aqui, e aí acabaram pegando esse cadarço do rei desse mundo. E a maçonaria até hoje está fincada dentro das igrejas. Em 1906, a Igreja Presbiteriana Independente nasceu no Brasil justamente por não aceitar
o poder da maçonaria dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 2006, 100 anos depois, com a luta implacável do reverendo Hernandes Dias Lopes, do reverendo Augusto Nicodemos, a maçonaria conseguiu ser extirpada não da membresia. O membro ainda pode estar envolvido com a loja e ser membro, mas de entre os reverendos e pastores da igreja, anciãos da igreja. Então eles conseguiram proibir, pelo menos entre os pastores. E aí, o presbítero Atos Andrade, que era presidente da Ordem Maçônica lá de Belo Horizonte, que morreu em 2010, em 2006 ele escreveu alguns livretos, inclusive esse manifesto presbiteriano que está aqui na minha mão, quem quiser o PDF desse aqui eu tenho, e nesse documento ele defende a maçonaria dentro da igreja presbiteriana, coloca vários hinos do cantor cristão, da harpa cristã, do inário cristão, que foram escritos por maçons, teologias sistemáticas que foram elaborados por maçons, e briga para que a maçonaria continue sendo honrada, segundo ele, dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Então tá aqui, eu tenho esses documentos aonde esse, que já faleceu em 2010, esse presidente da Ordem Maçônica, grau 33, se não me engano, lá de BH, defendeu esta cosmovisão a ser mantida dentro da igreja. A resolução aconteceu em 2006 e logo em seguida ele fez esse manifesto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, gente, não dá para esconder os fatos. A igreja adventista não adianta tampar o sol com a peneira. O que a igreja adventista tem que fazer é assumir o que aconteceu, ainda que tenha sido um erro da sua profetisa primaz, eles têm que reconhecer o fato para que vídeos como esse meu seja desnecessário. Agora, enquanto eles manterem as suas ovelhas e as pessoas na mentira, alguém vai ter que vir a público e falar, é mentira, não é verdade, porque o fato é este. Os Estados Unidos, até hoje, a maçonaria é muito poderosa. A Bíblia que o presidente jura lealdade ao povo norte-americano é uma Bíblia da ordem maçônica. Todos os pais fundadores americanos do Estado americano, George Washington e outros, eram todos envolvidos com a maçonaria. E é óbvio que Ellen G. White, Tiago White, todos eles estavam e estão, não sei até quanto hoje, envolvidos com a maçonaria. Então, gente, esse sepulcro da família White, para o adventista que teria, digamos assim, um pouco de critério crítico ou senso crítico, já deveria ser suficiente para colocar em xeque toda essa sacralidade de Ellen G. White. E se ele for um pouco mais crítico e sensato, sair da organização, por quê? Porque a organização quer esconder esse fato, é mentir para ele. E a mentira, meu irmão, não é saudável. Então, óbvio, eu como batista, se você perguntar para mim, sua igreja foi e ainda tem envolvimento com a maçonaria, se eu falar que não, eu estou mentindo para você. Eu sei que é fato. Sim, teve. E ainda tem muitos pastores dentro das igrejas protestantes, inclusive pentecostais e neopentecostais, envolvidos com a maçonaria. A nossa ordem local aqui proibiu no Estatuto da Ordem, a minha igreja, da qual eu sou o pastor, que é a Quinta Igreja Batista aqui na minha cidade, nós botamos no Estatuto que é proibido qualquer membro ou pastor que venha cuidar da igreja estar envolvido com organizações secretas. Então, assim, esse é o jeito de resolver a coisa. Admitindo a luciferidade da ordem maçônica, explicando isso para as pessoas, que a maçonaria é uma religião, e uma religião esotérica, espírita e anticristã. Explicado isso para as pessoas, colocar isso em seus estatutos, em seus códigos de éticas e proteger a igreja. Agora, ficar tentando trazer ilusões, acobertando a falsa profetisa, não vai trazer nada de bom para a igreja. Muito pelo contrário. Coloca e afunda cada vez mais o adventismo na mentira e no engodo que eles nasceram, né? Nasceram do engodo e continuam no engodo.
Parece que gostam do engodo. Então, fazer o quê? Por favor, eu estou terminando aqui o vídeo, mas assista agora, tá aí o link. Assista este vídeo do canal para que possamos. É muito importante, vai te ajudar a entender bem essa questão, tá bom? Muito obrigado aí pela sua audiência, se Deus assim preparar. Até o nosso próximo vídeo.